Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Somos Mais Que Um. O objetivo do Somos Mais Que Um é exatamente compartilhar, criar conhecimento, conversar com gente interessante, que tem uma carreira interessante, para aprender com essas pessoas, com seus acertos e com seus erros, né? A nossa carreira não é uma linha, né? A gente às vezes tem que ir e voltar na carreira, então é muito interessante discutir com pessoas que têm uma carreira muito rica. E hoje eu vou entrevistar no nosso episódio a Luana Trindade, que é doutora em controladoria e em contabilidade, é professora da Escola de Negócios da Barão de Mauá e também é sócia de uma empresa chamada Eduardo Convites, bastante conhecida aqui na cidade de Ribeirão Preto, uma empresa já de décadas, né, Luana? Uma história bem longa. E a gente vai discutir, né, exatamente essa história de ter várias carreiras ao mesmo tempo, porque isso é uma coisa interessante em você, né, Luana? Então, primeiro, te dar um bem-vinda até aqui, abrir para você se apresentar, falar o que você quiser, e depois a gente começa a bater o nosso papo. Obrigada, Cachito. Primeiramente, obrigada pelo convite, por participar do seu podcast. Espero que seja um bate-papo que contribua bastante para quem está assistindo, consiga delimitar melhor sua carreira profissional, porque é o que você falou, nem sempre a gente tem só um caminho a trilhar. A gente tem que ter em mente que existem oportunidades e ao longo da vida a gente vai mudando esse caminho. Então vai ser um prazer trocar ideias aqui com você. Você sabe, Luana, que grande parte, assim, eu estou começando o podcast agora, tem 7 ou 8 episódios, e todas as pessoas que vieram aqui falam exatamente isso. A gente começa às vezes a trilhar um caminho e depois você fala, não é esse caminho, ou a própria vida leva a gente, né, um pouco para outro caminho. E aí eu queria começar exatamente trazendo essa sua história, né? Eu te conheci como professora, né? Eu sei que você é doutora, tem uma experiência em educação fora do Brasil, mas depois descobri que você é uma empresária também, né? E tem uma empresa já familiar, uma empresa que você assumiu a empresa, e tem toda uma vivência também. Então eu queria que você contasse um pouco essas duas histórias e como que elas se cruzam, né, e te trouxeram até aqui na sua carreira. Eu fui fazer faculdade de administração de agronegócios na Unesp, em Jabuticabal. Fui aprovada com 18 anos, muito nova. Fui morar fora, passei 4 anos e meio fora, morando em Jabuticabal, fazendo a faculdade. E lá eu me apaixonei pelas cooperativas, porque como o foco eram as cooperativas agropecuárias ali, né, na região onde eu fazia a faculdade, tinha grandes cooperativas que eram referência, eu acabei me apaixonando por esse caminho agropecuário. E aí eu decidi que eu queria fazer mestrado. Mas eu era muito nova, eu me formei muito nova. E eu prestei processo de trainee e eu não me identifiquei com as empresas. Eu fui aprovada em alguns, que na época era o sonho de todo recém-formado. Era o processo de trainee. Eu vi aqui que você foi aprovada como trainee da Odebrecht, que é uma empresa gigantesca. Referência. Só que o que aconteceu, Cachito? Eu teria que me mudar para São Paulo. E quando eu me inscrevi, não era esse trainee. E aí a empresa viu que o meu perfil era mais para São Paulo. E eu não quis. Aí eu pensei, refleti, fiquei um mês pensando muito, falei, não quero isso para minha vida, quero seguir carreira acadêmica. Eu gostava muito, na faculdade, eu fiz vários projetos de extensão, isso é muito importante, penso, para quem está na universidade, aproveitar iniciação científica, empresa júnior, projetos de extensão, tudo que a faculdade tem tanto de oferecer. Porque a gente vai trabalhar o resto da vida. E estudar na faculdade com esse perfil de disponibilidade para tantas coisas, eu acho que é a grande chance. E eu fui fazer isso na graduação. E eu acabei me apaixonando pela pesquisa. E aí eu decidi, fiz projetos de extensão, trabalhei com cooperativas na graduação, e eu decidi que eu não queria fazer trainee, que aquilo não era para mim. Mesmo com uma excelente proposta de carreira, de plano de carreira e financeiro, né? Que trainee é a melhor oportunidade para o recém-formado. Ainda mais em uma empresa tão renomada, né? E aí eu resolvi fazer mestrado. Só que quando eu fui fazer mestrado, eu tive que me preparar para esse mestrado. E nesse meio tempo, eu falei, eu não vou ficar parada, eu vou fazer uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, e lá eu decidi que eu queria a área contábil. Que não era a sua escolha inicial. Que não era a minha escolha inicial. Eu gostava da parte financeira, mas não era muito o meu foco. Eu gostava de produção, não gostava muito da parte contábil, que está associada à produção e à parte contábil também. Sim. Mas aí eu fui prestar um mestrado. Nesse primeiro ano que eu fiz a minha especialização, eu decidi que eu queria a parte contábil. Eu vi que era uma boa oportunidade de fazer um mestrado na parte contábil. Aí eu fui prestei aqui na USP mestrado em administração e ciências contábeis. Fui aprovada nos dois. E aí eu decidi pelas ciências contábeis, que era um curso muito mais difícil da parte técnica, de teorias que a gente usa muita teoria econômica, ainda mais na linha que eu segui.
E aí eu decidi seguir para cooperativas agropecuárias nessa parte. Só que no mestrado, eu vi que a melhor opção, dado o tempo que eu tinha no mestrado, era trabalhar com cooperativas de crédito e não agropecuárias. Mas e aí já tinha mais a ver com tinha mais a ver com controladoria. E aí, porque eu precisava de dados, de informações. E uma das limitações que a gente tem em pesquisa quando a gente fala em cooperativa é a informação contábil. Sim. As cooperativas de crédito têm obrigatoriedade pelo Banco Central. Porque então é um banco, muito mais fácil, né? porque é banco. Tem mais ou menos a mesma finalidade de um banco, regulamentada pelo Bacen. Então, você tem obrigatoriedade contábil. E aí eu fiz meu mestrado nessa linha. E resolvi fazer o doutorado também, nessa mesma área que eu me apaixonei, que foi a controladoria. Só que aí eu decidi para cooperativas agropecuárias. Aí eu fui estudar a maior cooperativa de café, que é a Cochupé, que é a maior exportadora de café do mundo, né? Aliás, aqui na nossa região, nós temos algumas das maiores cooperativas do mundo. Sim, né? Exatamente. No sul do Brasil, a gente tem, né, referência. E aí eu resolvi estudar cooperativas agropecuárias. E durante o meu doutorado, Cachito, eu tive a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche, de passar um período fora. Que é uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Tive a oportunidade, uma professora da Universidade de Surrey, no Reino Unido, me conheceu por intermédio de um professor e me convidou. Aí fui lá, passei um tempo com ela e voltei para o Brasil. Ela foi excelente e a gente consegue entender por que a universidade que eu fui é uma das referências no Reino Unido, né? Por que lá eles têm uma pesquisa de ponta? Porque eles só trabalham com pesquisa de ponta. Então a gente aprende a fazer pesquisa de relevância. Sim. E aí eu voltei e finalizei meu doutorado. E foi assim que eu fiz minha carreira acadêmica. Mas nesse meio tempo, comecei como docente, comecei dando aula na faculdade, na Unifafib, pertinho da gente, em Bebedouro. Foi uma experiência excelente e eu precisei sair para fazer o doutorado de sanduíche. Sim. Só que antes de eu fazer o meu doutorado, quando eu estava na metade do meu mestrado, eu recebi um convite do meu irmão. E aí que a minha carreira profissional foi tendo algumas nuances que eu não esperava. Por quê? Deixa eu pegar uns 2 ganchos aqui. Pode falar. Porque eu achei legal. Primeiro, o seguinte, um dos objetivos desse podcast, vou te contar como ele começou esse podcast. Eu sempre falei sobre carreira, sobre essas coisas, tenho livros lançados sobre isso, mas eu via que fazer um podcast sobre isso seria mais do mesmo. Mas meu filho está com 16 anos de idade, e ele está naquele momento de decisão de para onde ele vai, para onde ele... Né, o que ele vai fazer, tem dia que ele quer fazer direito, tem dia que ele quer fazer história, tem dia que ele quer fazer, né, cada dia uma coisa. E o objetivo foi conversar muito com esse jovem. Você falou 2 coisas aqui fantásticas, né? Primeiro, pode parecer que é um caminho só, administração e controladoria e contabilidade, mas não são, né? São 2 caminhos, né, paralelos, mas perfis diferentes. Então você teve uma formação em administração e depois acabou no mestrado indo para a controladoria e pela experiência que você teve. Olha, você começou a trabalhar, fazer, e aí você foi para um outro caminho. Isso é uma característica muito comum. Nós que somos professores de graduação, a gente sabe disso. Como tem aluno que se arrepende do curso no meio, quer mudar de curso, quer ir para outro caminho, principalmente quando você tem uma experiência. Mas você falou uma coisa para mim assim, fundamental, que eu acho que a gente tem que destacar aqui para esses jovens que nos assistem. A faculdade não é só você sentar num banco e ficar ouvindo o professor falar. Aproveite este momento. A gente é agente. Isso, aproveita. Olha, tem empresa júnior? Faz empresa júnior. Tem alguma coisa voluntária? Tem tudo. Aproveita esse momento. Desculpa, eu quis pegar esses dois focos aqui, porque a gente vai falar agora da sua carreira profissional, e eu acho que essa vivência acadêmica, né, ela é muito forte. Outra coisa importante que você falou é isso. Assim, não é porque você vai para o caminho da educação, mas não é que você vai querer virar professor, mas buscar se formar, buscar... Cachito, na minha graduação eu tive um professor que eu estava na dúvida se eu seguia carreira acadêmica ou não. E ele falou assim para mim, mas por que não os 2? Eu falei, como assim, professor? Eu não preciso escolher? Ele falou, não. Você quer ser só professora? Você quer ser só professora? É maravilhoso ser cientista, eu adoro fazer pesquisa, fazer ciência, é uma das minhas grandes paixões. Mas ele falou para mim, você não precisa decidir. A sua profissão permite isso. Não são todas as profissões que permitem, mas quem é formado em gestão, em administração, como eu sou formada, e depois eu cheguei a fazer faculdade de ciências contábeis, permite isso. Sim. Tem até um ponto, desculpa, Luana, pegando nesse ponto,
que na administração, e eu acho que na controladoria e contabilidade também, a vivência profissional do pesquisador também tem uma importância, né? Porque você consegue compreender, às vezes, um fenômeno com muito mais... Exatamente. Né? Eu vejo isso na empresa, quando a gente começar a falar mais sobre isso. Uhum. Quando a gente se forma PhD em algo, na verdade, você tem um título para solucionar problemas. O que é um título de doutorado, né? A pessoa que ela é formada, né? Um curso de ciências em uma área específica. No meu caso, controladoria e finanças. Né? Então, você é doutor em alguma área, mas na verdade você é doutor em ciências. Sim. E isso quer dizer o seguinte, que você tem a habilidade de solucionar problemas. E o que mais a gente tem numa empresa do que problemas? Aliás, eu falo que na empresa a gente está lá para resolver problemas. É a função do gestor, resolver problemas. Então, quando você tem uma formação mais a fundo, isso te ajuda muito a solucionar várias coisas. E eu vejo que, por exemplo, a formação, meu mestrado, meu doutorado, auxiliam muito quem quer seguir na área de consultoria. Sim. Porque te ensina processo, te ensina método, disciplina. E isso você adquire na área acadêmica. Na área acadêmica. A minha história com a academia é muito diferente da sua, né? Eu fiquei muitos anos trabalhando e depois que eu fui fazer o mestrado, quando eu terminei o mestrado, comecei um doutorado, minha esposa engravidou, a gente foi ter filho, eu parei, voltei depois de 15 anos para o doutorado, estou fazendo doutorado agora. Mas é perfeito isso que você falou. Muito do que eu uso como consultor no meu cotidiano vem dos processos da pesquisa acadêmica. E a gente só entende quando a gente está lá dentro. Isso. Porque a gente tem uma visão do todo. Então, quando eu decidi fazer a mestrado, eu vi como uma oportunidade. Porque eu falei, se eu não quiser fazer o doutorado, o meu mestrado vai me ajudar muito profissionalmente. E eu escolhi ciências, controladoria e finanças, mas você entra como ciências contábeis. Sim. Aqui na FEA, a classificação do curso é ciências contábeis. Um dos motivos que eu escolhi, eu acho que é muito importante o jovem pensar nisso, é porque ele era um curso que tem poucos profissionais. Só para você entender, quando eu entrei no meu mestrado, em 2011, a demanda para formação de docentes em ciências contábeis era de 20 anos. Demorariam 20 anos formando profissionais para dar conta da necessidade, da demanda de profissionais, de professores na área de ciências contábeis. Então, o que eu pensei quando eu fui prestar esse curso? Nossa, nunca vai me faltar emprego. Nunca vai me faltar trabalho. E tem uma coisa interessante, eu quero lá na frente, porque está num dos pontos que eu quero discutir com você, os impactos, né, que a gente tem visto da inteligência artificial, das tecnologias, sobre o trabalho como um todo. E muitas vezes as pessoas acham assim, contabilidade é uma coisa processual, isso é facilmente substituível. Mas não é esse o papel, né? O papel é um papel de consultoria, de orientação. Cachito, a partir de 2010, as normas contábeis mudaram, vieram as IFRS, que é a padronização das normas internacionais contábeis. E o contador ele passou a ter um papel muito mais decisivo. Sim. Consultivo, realmente, executivo. Isso foi muito bom, porque trouxe a participação do contador e também essa questão de substituição pela inteligência artificial. Sim. Então, foi muito bom essa padronização das IFRS para a contabilidade. Eu vejo que no Brasil, né, com toda a complexidade que nós temos no nosso modelo tributário, né, cada estado tem uma tributação diferente, às vezes a empresa ela tem uma operação saudável, mas se ela não for saudável contabilmente, ela vai ter problemas muito sérios. Exatamente. Deixa eu pegar, porque assim, a gente vai ter que se organizar, porque nós dois falamos bastante. Você começou a falar daquele momento que você teve que tomar uma decisão. Opa, peraí, eu vou continuar sendo professor aqui, estudar, mas aconteceu uma coisa e eu preciso ir por um caminho aqui, que é o meu caminho da profissão. E aí eu queria que você falasse dessa experiência, Elone, e também já começasse a falar de um ponto que para mim é chave nessa nossa conversa aqui, porque eu dou consultoria para empresas familiares. E como é, né, a gestão numa empresa familiar. Então eu vou pedir para você continuar aquela história que você vinha, que a gente cortou, e seguir por esse caminho. Perfeito. Lá em 2011, estava finalizando meu mestrado, meu irmão me chamou para conversar, mas o que ele veio conversar comigo? Ele falou assim para mim, Luana, vamos assumir a empresa da nossa família? Até então, nunca tinha me passado na minha cabeça. E é uma empresa já bem antiga, né? 63 anos. E ele chegou e falou para mim, a gente precisa tomar uma decisão, se a gente vai assumir ou não, ou se cada um vai seguir seu caminho. Eu fazia mestrado, queria seguir a carreira acadêmica, queria ser pesquisadora, cientista, e meu irmão estudava para concurso público. Pra você ter uma ideia, ele era advogado e estudava para concurso público. E aí ele viu uma oportunidade, porque a minha família tem uma empresa, uma indústria gráfica,
de 63 anos no mercado. Foi fundada pelo meu avô em 62, aqui em Ribeirão Preto. E sempre fez todo o serviço gráfico de parte de nota fiscal, fazia convite de casamento na época. Aí, no período de uma transição de um governo por outro, não sei se você se lembra, foi proibida a nota fiscal e foi substituído pelo cupom eletrônico. E na época, o meu pai decidiu em não investir nisso. Graças a Deus, porque depois ele foi substituído e a gente teria tomado um prejuízo, não ia conseguir recuperar o capital que ele investiu. E meu pai resolveu não investir, continuou com o trabalho dele, com a gráfica que ele fazia. Muitas empresas nessa época, inclusive, fecharam. Na época do meu avô, a tipografia, meu avô foi um excelente tipógrafo, bem conhecido aqui na região de Ribeirão. A maioria dos gráficos aprenderam com o meu avô. E aí meu pai assumiu a empresa, criou a família inteira, né, meu irmão, eu, minha mãe. E aí, chegando na época que eu estava no mestrado, o meu irmão falou, olha, eu não quero mais estudar para concurso, eu quero assumir a empresa, mas eu quero a sua ajuda. E aí, vamos topar? Falei, vamos, mas o que a gente vai fazer? Falou, a gente tem que ir para um mercado diferente do que nosso pai está fazendo agora. O que a gente tem de oportunidades? Bom, então vamos seguir para a área de convite de casamento. E aí eu acho importante a gente falar um pouquinho desse mercado para entender como que a gente viu essa oportunidade. Porque assim, é muito difícil você assumir um negócio familiar, continuar no mesmo ramo, porque as coisas vão mudando. Por exemplo, muito do que o meu avô fazia lá não se faz mais hoje. As tecnologias mudaram. Mas, em compensação, as nossas máquinas são as mesmas. Então, olha que interessante. A gente usa muitas máquinas modernas hoje, mas a grande parte do que a gente usa para a produção de convites de casamento, que é o grande foco que a gente tem hoje, são máquinas de 50 anos. Quando meu avô montou a gráfica. Então a gente é apaixonado pelo que a gente faz, porque a gente cresceu ali, a gente tem amor nisso, porque a gente viu o sacrifício que foi para comprar essas máquinas. E aí em 2011 meu irmão chegou para mim e falou, vamos nesse caminho, e eu tive que decidir. Eu falei, e aí? Você estava no meio do mestrado? Estava no meio do mestrado. Aí começamos devagarzinho, foi indo, eu consegui finalizar o mestrado, eu fui uma parte bolsista do meu mestrado, e aí entrei no doutorado. Aí no doutorado eu já percebi, eu acho que eu vou seguir mesmo essa questão da empresa mesmo, acho que tá dando certo, mas quero terminar o doutorado. Uma realização pessoal também, pessoal, e por gostar também, né? Eu gosto muito de Não, ciência, te trouxe experiências fantásticas, né? Ótimo. E não deixa de ser uma grande oportunidade profissional, que é o que eu falo. Quando eu desisti lá do trainee, o pessoal da minha sala falando assim, mas você é louca, você vai trocar o certo pelo incerto? Eu falo, mas eu não quero. Eu não vou ser feliz nisso, não adianta, eu preciso me dedicar, abrir mão por um período, mas depois que dá certo, né, a profissão de ser professor, aí todo mundo fala que foi ótimo. É uma coisa assim, que eu também sempre falo isso com as pessoas, e com meu filho em especial, assim, existe uma pressão, às vezes familiar, às vezes assim, a família é toda de advogados, uma pressão da família para aquilo. E é uma pressão social de assim, você tem que seguir o caminho X, Y, Z. E o seu exemplo mostra isso. Assim, quando a gente faz algo que a gente gosta realmente, faz de coração aquilo, você vai dar certo, né? Porque o mercado vai reconhecer esta sua competência que vem de fazer algo que você gosta. Né? Mas eu falo que tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito. Tem que ser comprometido. Exatamente. A partir do momento que você assumiu aquilo, então vou fazer bem feito, porque eu tô tendo uma troca contratual ali de trabalho, né? Então eu falo, você aceitou aquele trabalho, então faça bem feito. Não seja medíocre, né? Não seja... Esse é um grande problema. Depois a gente vai falar sobre isso. Faça bem feito. Mas aí, retomando, aí nós resolvemos seguir com isso. E aí, como que nós estruturamos a empresa, para você ter uma ideia, né? A produção ficava na José Bonifácio, no centro. Toda a nossa indústria gráfica era lá. E a gente atendia em uma lojinha pequenininha, numa salinha ao lado da casa da minha mãe, no Jardim São Luís, na Zona Sul. E aí a gente começou atendendo clientes, a gente tinha um relacionamento com algumas pessoas aqui em Ribeirão que mexiam com casamento, que indicavam a gente. Que é uma indústria gigantesca. É uma indústria gigantesca. Aqui em Ribeirão a gente tem um cliente há mais de 25 anos, que é o Renato Aguiar, e ele, quando ele começou, ele é um buffet mais famoso aqui de Ribeirão, um dos melhores do Brasil, ele é referência. Ele é nosso cliente há muitos anos. E ele foi um grande parceiro nosso, que nos incentivou bastante. E nesse momento da transição. Nesse momento da transição, porque ele, como já era nosso cliente há muitos anos, ele era cliente do meu pai, para você ter uma ideia. Ele falou, eu acho que vocês estão certos, acho que é uma chance de vocês assumirem um negócio da família e dar uma direção. Dar uma direção, vocês são comprometidos, os trabalhadores trabalham bem, com qualidade, com prazo, então acho que tem tudo para dar certo. Aí nesses 3 primeiros anos, acho que foi muito esforço, diria que até mais, 4 primeiros anos. E foi na casa da minha mãe. E como que a gente fazia? Eu fazia doutorado, meu irmão trabalhava o dia inteiro na empresa,
A minha mãe trabalhava o dia inteiro na empresa, à noite todo mundo, depois do jantar, fazia o quê? Ia dobrar envelope na sala de jantar dela. Porque tinha que entregar no outro dia. Então, a casa da minha mãe, além do espaço que a gente tinha, que era essa salinha comercial, que era o escritório de atendimento de noivas, a sala de jantar da minha mãe e a sala dela virou a nossa indústria, nosso acabamento, nossa produção. Então, muitos anos a gente trabalhou assim. Trabalhávamos com poucos funcionários. Sim. Com os funcionários que já eram do meu pai, lá da indústria gráfica, da produção que a gente tinha, e meu irmão, minha mãe e eu. E imagino que, assim, né, um público completamente diferente, né? Porque atender, eu sempre falo que, por que essa indústria de eventos, né, casamento, 15 anos, aniversário, é uma indústria tão grande, porque você está mexendo com o sonho, né? Exatamente. E a pessoa quer o melhor. E aí tem 2 pontos que foi a nossa tomada de decisão decisiva. Quando a gente entrou, nós delimitamos exatamente o público que a gente queria atender. Então, a gente define a nossa empresa antes da pandemia e pós-pandemia. Então, a gente sabia o perfil de cliente que a gente queria atender. Por quê? É o que você falou. O casamento, a festa, não é um item essencial de sobrevivência. Ele é um sonho. Só que as pessoas se organizam financeiramente para realizar esse sonho. Certo? Então, elas têm um orçamento planejado. No entanto, que é muito interessante que a gente não tinha inadimplência. A gente não tem inadimplência na nossa empresa. Por quê? Porque é uma compra planejada. É diferente de você ir no shopping e comprar uma roupa. Sim. Não é por impulso. Pelo impulso. O casamento, o evento, não é por impulso. Ele é planejado, porque é um orçamento alto. Sim. Alto. Então, quando a gente decidiu que iria no mercado de luxo. Então, a gente sabia exatamente. Para você ter uma ideia de números, o mercado de casamento ele gira em torno de 32 bilhões de reais esse ano no Brasil. É gigantesco. O ticket médio de uma festa no Brasil é 76 mil. Mas, na verdade, nós estamos falando de uma região como Ribeirão Preto, onde o ticket médio da festa ele é muito mais alto. E a gente conseguiu perceber isso. Você sabe que, só para pegar um exemplo disso, meu filho, ano passado, ele estava com 15, né? Então a gente foi em muitas festas de 15. Você reparou os convites? O investimento é um investimento absurdo. Teve convites que eu vi que eu nunca tinha visto, de acrílico, de coisas. Eu falei, gente, e a festa em si? A festa de 15 anos ele é maior do que o casamento. É verdade isso? É verdade. Eu achava que era uma percepção minha. Não, é verdade, porque muitas vezes é o sonho da mãe, às vezes a mãe não teve, aí ela quer que a filha tenha, porque às vezes a filha não vai casar. Certo? A gente sabe que hoje em dia é mais comum, né? Então a mãe investe muito nos 15 anos. Então as festas são maiores, os convites são diferenciados. É impressionante. Mas é um universo que demanda muita capacitação e muito conhecimento. E aí, quando a gente decidiu que esse era o nosso público, a gente começou, né, a focar nisso, a gente viu que o espaço estava pequeno. Então eu tinha que sair dessa sala comercial pequena e a gente foi para Antônio de Aderix, que é onde é o nosso prédio atual. Nós estamos lá há 10 anos, mais ou menos, praticamente. 10 anos. E aí nós fizemos um investimento de loja. A loja ela parece uma joalheria. Sim, tem que ser, né? É um momento, né? É uma joia. O cliente que está comprando ali é uma joia. Então, o que a gente vende no mercado de luxo, de eventos, de casamento, principalmente papelaria de luxo, é uma experiência. Sim. Como é a experiência do seu cliente receber, né? Do seu convidado receber aquele convite. Sim. Por que acontece? A gente recebe muita coisa pelo WhatsApp. Aí você olha o WhatsApp, deixa ali e você esquece. Então, convite, a pessoa vem a experiência. É a experiência. Você cria uma conexão, uma emoção ali com a pessoa que está recebendo esse convite. E a gente viu isso lá atrás, lá no ano de 2011, 2012. E aí a gente foi se especializando nisso. Só que a gente viu que se a gente quisesse ter um diferencial, só qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação. E vocês tinham isso porque você tem uma história na indústria gráfica. Então vocês já tinham... A gente já tinha esse perfil. E aí a gente viu que não era só isso. Qualidade é obrigação. O que eu vou oferecer de diferente para o meu cliente de mercado de luxo? A experiência do atendimento. Então, antes da pandemia, a gente sempre atendeu os nossos clientes. A loja é muito agradável, é muito bonita, receptiva, é muito interessante. Só que mudou. As festas pós-pandemia, elas ficaram menores. Só que, em contrapartida, elas ficaram com um ticket médio mais alto. Certo? Então, o que aconteceu pós-pandemia no setor de festa? A gente trabalha menos, só com um ticket de médio mais alto. Só que o cliente demanda muito mais atenção. Certo? Não, o cliente de luxo, ele exige outro... assim, deixa eu só pegar um gancho nisso. É interessante isso, né? Porque eu fico imaginando, com a experiência que eu tenho em empresas familiares, porque geralmente empresas familiares é assim, né? O pai, o fundador, né? Ele criou aquilo do zero e ele tem um amor por aquilo, fantástico. E, em geral, você tem 2 perfis de sucessores.
Você tem um perfil de sucessor que não quer aquilo, que é o que você falou, seu irmão falou, será que nós vamos ou não? Porque não é obrigação. Não é obrigação. E às vezes o pai, o fundador, ele quer obrigar o filho a seguir no negócio, e não é aquela pessoa que quer. Isso é um caminho. E segundo caminho é o caminho que vocês trilharam do sucessor que vem e fala, tá bom, o negócio sobreviveu até hoje, sim, dado ao contexto no qual ele estava, só que para ele continuar sobrevivendo, eu tenho que ir para outro caminho. Isso eu acho que a sua formação em administração também ajudou muito nesse sentido, né? De fazer essa análise estratégica. A gente viu que se continuasse como era, a gente não ia ter clientes. A gente ia só continuar e não ia crescer. Meu pai faleceu recentemente, faz 4 meses, mas meu pai trabalhou com a gente até o último dia. Então ele sempre foi muito presente, concordando, não concordando, mas a presença dele ali era fundamental. Mas teve essa coisa de não concordar no início? Mas ele viu o crescimento. Eu falo que quando você está numa empresa familiar, você se prova primeiro financeiramente, né? Sim. Essa é sempre a primeira... Não tem como, né? Sim. Primeiro você se prova financeiramente. Foi viável financeiramente? Aí qual que é a próxima etapa? Aí, desses 12 anos que a gente está, 13 anos que a gente está à frente da... 14 anos que a gente está à frente da empresa, ele foi vendo e ele foi concordando, e aí a hora que ele falava, não, isso não dá certo, isso não vai funcionar. E muitas vezes ele tinha razão. Sim, porque principalmente tem uma vivência, na execução, né? Principalmente na execução. Em relação ao cliente, nem tanto, porque ele não lidava com o cliente, né? Sim. Ainda mais com o perfil que eu falei, que mudou muito, né? Era diferente do perfil de cliente dele, que era um cliente de um serviço mais rápido, né? Sim, a gráfica tinha a indústria gráfica tinha esse outro tinha esse perfil. E aí a gente viu que a gente tinha que mudar. E que eu vejo que a grande diferença dos jovens que muitas vezes não querem assumir a empresa da família é isso. Essa discussão que há. Sim, não, eu quero, por isso que eu mudar. quis colocar esse ponto. Porque, assim, eu acompanhei já diversas empresas nesse momento, e existe aí, essas duas gerações começam a entrar em conflito. E esse conflito às vezes fica seríssimo, né? Porque não aceita o outro. O problema é que quando você trabalha em família, a relação familiar ela se estende o tempo inteiro. A gente sai do trabalho, aí vai almoçar, por exemplo, na casa da minha mãe, continua o assunto. A gente tem que falar, não, agora chega de trabalho. Aí conversa outro assunto, volta pro trabalho. Aí os agregados, né, maridos, eu falo, não dá, a gente tem que falar de outro assunto. Mas acaba tomando muito. Outro ponto que você falou que eu acho que é fantástico, eu acho que a empresa é um estudo de caso, porque, assim, o mercado de luxo, a gente aí analisando o mercado de luxo no mundo como um todo, e de todos os produtos que são considerados como luxo, basicamente, né, o mercado de luxo ele lida com alguns conceitos. Exclusividade, não ter, né, assim, o acesso é mais dificultado, o preço é diferente por isso, mas, do outro lado, ele exige atendimento. O que eu percebo é que, apesar da história como indústria gráfica, vocês hoje não são uma indústria gráfica, né? Hoje vocês uma fábrica de sonhos. A gente fala que é uma fábrica de sonhos, que lá não existe a palavra não, Caxi. Hoje, com as redes sociais, é um pouco mais difícil a gente lidar com isso, porque o cliente chega com uma expectativa muito alta. Sim. Então, você precisa ler muito bem o seu cliente, entender a expectativa dele, principalmente porque na foto tudo funciona muito bem, né, Caxi? Sim. E a gente é muito honesto com o nosso cliente, e a gente cria uma proximidade, uma conexão muito próxima dos nossos clientes, dos nossos parceiros, né, fornecedores, de confiança. Sim. Quem procura a gente confia no nosso trabalho, sabe que além de executar bem, vai ser bem atendido, a qualidade. Luxo é tradição também, né? Exato. Sabe que se não for dar certo, a gente vai falar. Como já aconteceu, a gente está lá no processo de execução e fala, isso aqui não está dando certo. A gente chama o cliente e fala, olha, isso aqui não está legal, vamos fazer num outro caminho. A gente é muito honesto com o nosso cliente. Sim. Porque eu não quero que ele se frustre lá no final. Sim. Então, porque, quer dizer, um cliente frustrado num negócio como esse pode ser o fim do negócio. O fim do negócio, principalmente por causa da propaganda boca a boca. Por exemplo, pega uma noiva, o grupo de amigas que ela vai contar. Todo mundo vai ser indicada. Não é? Todo mundo vai receber esse feedback negativo. Tá. Pega uma menina de 15 anos, uma debutante de 15 anos, toda a turma. E isso é interessante, porque aí também tem o outro lado, né? Se você faz um trabalho legal para uma sala de alunos de segundo ano. Você pega a turma inteira. Pega a turma inteira. E você falou que teve dois momentos, né? Esse momento você estava contando isso aqui, eu vou te cortando de vez em quando aqui. Teve um momento pré-pandemia e depois um momento pós-pandemia. Qual foi essa grande mudança? A gente viu que se a gente quisesse trabalhar no mercado de luxo mesmo, a gente teria que mudar algumas coisas. Por exemplo, nós temos um atendimento diferenciado, para você ter uma ideia.
Um atendimento de um convite de casamento, ele dura em média 1h30. Tem toda uma experiência na loja, o cliente, é tudo muito personalizado, então ele escolhe tudo. Tamanho, cor de papel, letra, acabamento, tudo. Fica em dúvida Fica com em aquele tanto de dúvida, coisa. e aí o que eu falei, ele confia na gente, a gente vai dando opções, olha, isso aqui fica bom, isso aqui não fica, ele vê opções de cores, assim, Às vezes é um tem a ver, entretenimento. às vezes tem a ver também com a própria festa que ele vai fazer, né? Exato, Tem um alinhamento. alinhamento. E a gente fala que é o momento, assim, da família e da noiva. E o que acontece? Quando você vai ver um convite de casamento, ele é a concretização da sua festa. Por quê? Eu entrego um convite de casamento 4 meses antes do evento. Então, é a primeira materialização que o cliente tem. Então, a nossa indústria, ela é serviço e produto ao mesmo tempo. Sim. Porque ele pega e ele vê. Nossa. E quando ele entrega para alguém, quando ele tá entrega, falando... ele vê a perspectiva da pessoa. Porque o que vai influenciar um convite de casamento ou de um evento? Ele é o alinhamento de toda a sua festa. Tem que estar em harmonia. Uhum. A gente fala que o convite mais bonito não é o convite mais caro, mas é o convite que conta a sua história. Sim. Certo? Então é entender. A cliente, a convidada, na hora que recebe o convite da nossa cliente, ele pensa, olha, essa festa aqui vai ser legal, essa festa eu não posso perder. Essa festa eu preciso comprar um presente bacana, eu preciso comprar uma roupa nova, eu marco maquiagem. Já meio que posiciona o evento. Exatamente, ele posiciona o seu evento. E é a partir dali que você cria um burburinho, sabe? Sim. Então, não, e olha, eu vou, essa eu não vou. Agora eu vou te falar de uma experiência dessas festas. Teve uma dos convites que a gente recebeu, que era esse em acrílico, e a gente, nunca fiz, nossa, essa festa vai ser legal. Vai ser legal, né? Na hora perder. Você já se posiciona. E aí, já que você falou, o cliente nunca ouve não, tá bom. E qual é um projeto assim que você pode falar que foi, poxa, esse foi desafiador? Desafiador, deixa eu pensar, nossa, a gente faz tantas coisas diferentes. Cachito. Ou alguma história que você passou com noivas e, né, que seja marcante nesse sentido. Eu vou contar uma positiva e uma negativa, que eu acho que é importante a gente entender o que acontece. Por exemplo, como a gente tem a indústria, a produção ela é nossa, às vezes acontece da cliente esquecer algo e a gente tem que produzir no dia e entregar para ela. Então, o nosso prazo de produção ele é muito rápido. Uhum. A festa da manhã, eu preciso produzir o menu. Eu esqueci de fazer isso. E a cliente esqueceu de pedir, e ela falou, eu preciso disso. A gente consegue... nossos funcionários conseguem trabalhar, produzir e entregar. Então a gente tem isso e consegue realizar esse sonho. A gente vende para o Brasil inteiro. O último que a gente, do Brasil e para o mundo. O último que a gente teve, que foi muito legal, foi uma cliente que entrou em contato com a gente. Ela mora em Los Angeles e ela fala português, conversou com a gente, mas a gente também faz atendimento em inglês. Sim, precisa, a gente também faz atendimento. E aí ela fechou o convite com a gente. Ela tinha feito 3 aquarelas. O convite dela tinha 3 aquarelas e ela não gostou de nenhuma. E o prazo muito curto. Indicamos um aquarelista, fez um convite, ficou lindíssimo. Mandamos para ela, o convite ia para Los Angeles. Tiveram os incêndios em Los Angeles. Nossa, naquela época. Quando o convite estava saindo, ela falou, por favor, muda o endereço, manda para Nova York. Deu tempo. A hora que ela chegou, ela vai se casar em Barbados. Ela gravou a experiência dela vendo, assim, foi emocionante. Sim. Porque, pensa, ela conversou com a gente só por WhatsApp, por videochamada, e ela confiou totalmente no nosso trabalho. E ela descobriu a gente na internet. Legal. Nas redes sociais, pra você ter uma ideia. Então ela confiou 100% no nosso trabalho. É aquela história do luxo, né? O luxo, ele é tradição e ele é reconhecimento, né? E as redes sociais, às vezes, né, é muito fácil você criar um tigre de papel, né? Você faz um negócio, parece que é lindo, maravilhoso, e por trás não tem nada. Não né? funciona. E você falou de uma outra situação. Então essa cliente que foi muito querida, que a gente teve o vídeo dela, foi muito atenciosa com todos os funcionários. E a gente teve em contrapartida um outro casamento, que foi um casamento bem luxuoso, que a noiva aprovou o convite com o nome dela errado. E ela aprovou. E aí, foi num período assim, ela estava com muita urgência, e aí eu vi o que aconteceu. Ela falou, como vocês me corrigiram? Eu falei, a gente não corrige o nome próprio. Se fosse, às vezes, uma cidade, um endereço, um horário, alguma coisa que saiu errada, a gente corrige. Mas o nome próprio não. E o que aconteceu? Ela fez uma criação de identidade visual com uma outra empresa. Ela não quis fazer com a gente. Ela contratou uma outra empresa. Essa empresa errou. E mandou pra você. E mandou pra ela. Não, a noiva aprovou. Sim. E mandou pra gente. Então a noiva não tinha visto. Ela saiu com essa identidade visual errada em vários lugares. Ah, não foi só no convite. Só que virtualmente. O nosso era impresso. O nome dela saiu com uma letra dobrada. Só que existe licença poética, né? Para nome. Então a gente não corrige. Sim. Nossa, ainda mais no Brasil que tem o mesmo nome grafado várias formas. Essa noiva ficou extremamente insatisfeita. Por isso que eu falei que o não existe pra gente. Nós falamos, olha, eu consigo fazer, eu refaço pra você. Pelo custo da matéria-prima, com prazo de urgência. Ela não aceitou. Ficou assim,
muito chateada, ela falou, não dá tempo, mas aí, assim, o cliente tem sempre razão Sim. até certo ponto, Até certo né? ponto. Eu falo que o cliente tem razão quando ele tem razão. Quando ele tem razão, exato. E, então foi uma situação que a gente tentou resolver. E muitas outras situações, às vezes acontece isso e a gente contorna essa situação. Mas, assim, de situações inusitadas, a gente já mandou convite para a África, a gente já fez convite para a África, para a Europa. A gente, hoje tem muito destination wedding, né? Então a gente manda bastante para fora, os casamentos fora. A gente faz, sim, muitas coisas diferentes. É a história da tradição da empresa, né? Ter uma história ajuda muito nisso. Tá, mas você falou, a empresa teve uma história, teve uma transição. Aí a gente viu que a gente queria focar de fato no mercado de luxo. Sim. E eu vou dar um exemplo que aconteceu com 15 anos. A gente tinha um posicionamento de 15 anos com um ticket médio específico. E a gente queria elevar, porque a gente viu que era um cliente que demandava muita atenção na criação. Sim. Nós elevamos o ticket médio, estabelecemos um parâmetro. Clientes viram. Eu acho que é interessante, não sei se é verdade que eu vou te falar, uma percepção que eu tenho. O casamento é o que você falou, tem as amigas, mas é um grupo pequeno de amigas ali. O 15 anos vira uma competição. Vira uma competição. Porque elas são muito novas. Eu acompanhei isso durante o ano passado com meu filho, porque assim, a primeira fez uma festa legal, aí a outra fez uma um pouquinho mais legal, e assim vira uma competição. E agora me diz uma coisa, e para o futuro? Tá, a empresa tem 62, né? 63 anos, fez uma grande mudança há 12, 13 anos atrás, se reposicionou no mercado, está bem sucedida, né? Ela hoje construiu uma marca, não na indústria gráfica, mas na indústria, né, de convites, de eventos, de casamento. E o futuro? A gente sofreu muito na pandemia, porque os eventos foram cancelados, né? A gente não tinha casamento. E a gente se propôs a não mandar nenhum funcionário embora nesse período e iríamos sobreviver com o que era possível. A gente ficou meses sem casamento. Então, muitas clientes remarcaram, foram mudando, e a gente viu que se a gente quisesse se posicionar, teria que focar em algo superior, né? Um luxo com mais atendimento, mais qualidade, um pós-venda com mais atenção para o cliente, porque a gente via que essa era uma dor do cliente. Assim, a gente conversava com muitos cerimoniais, eles falavam, porque a minha cliente não foi bem atendida em tal lugar, ou a resposta, o tempo de resposta, a gente falou, não, então é esse caminho que eu preciso seguir. E aí, durante a pandemia, a gente já tinha um interesse de focar em cartonagem, em caixas. Só que a gente não tinha tempo, porque a demanda por convite antes da pandemia era tão grande, e estava indo... eventos maiores, né, eventos como você maiores, falou. E estava indo, né, a gente tinha um giro muito grande, né, de casamentos, que eu falei que depois diminuíram, mas porque o ticket médio aumentou. A gente teve uma cliente que nos procurou em São Paulo. A gente tem uma unidade em Ribeirão Preto, que é onde fica a nossa matriz, e a gente tem uma unidade em São Paulo. Uma cliente nossa nos procurou, ela queria fazer uma caixa específica, bem grande, uma caixa bem grande. E ela foi em várias gráficas tradicionais e de luxo e ninguém deu atenção para ela. E a nossa responsável pela loja de São Paulo, como era a pandemia, estava com tempo sobrando, falou, vamos ver esse projeto. A gente começou esse projeto, e era um projeto exclusivo, que era uma caixa para entregar flores. Sim. Então, era uma experiência. Na verdade, era uma caixa que era a experiência de receber um buquê de flores. E a gente fez essa faca, dessa caixa. A gente fez, são várias facas, são os recortes, né? E a gente fez essa primeira caixa cartonada. E ela fazia projetos exclusivos com coleções. Cada coleção de mudança de temporada de primavera, verão, ela mudava a cor. E nessa primeira temporada de caixas que a gente fez, a gente terceirizou, porque a gente não tinha o conhecimento para fazer tudo. E nossos parceiros foram muito legais com a gente, ajudaram a gente em várias coisas. E a gente foi desenvolvendo. Aí cada novo pedido a gente conseguia fazer uma parte nova. E aí a gente foi se especializando. E aí a gente viu que era um negócio legal pra gente fazer, porque agregava o valor do nosso produto. Por quê? As noivas, quando vão ver o convite de casamento, elas têm muito o interesse de presentear os padrinhos. Então, elas querem fazer o convite tradicional, mas querem presentear os padrinhos. Sim. Então, dão uma lembrança. É uma coisa que agora meio está na moda, né? É uma tendência, já faz alguns anos. E a gente não ofertava isso. E a gente via que a gente perdia negócio. Ela acabava fazendo com uma outra empresa. Uma outra empresa. E a gente via principalmente em São Paulo, por exemplo, a gente oferece alguns gifts, algumas lembranças junto, além da papelaria, menu, lágrimas de alegria, que são alguns itens que os noivos colocam no casamento. Eles gostavam de algumas lembranças. Às vezes o chinelinho que vai usar na festa, a canequinha do drink. Então tinha alguns acessórios que a gente ainda oferece na loja. Mas a gente viu que as caixas de padrinhos era uma demanda muito alta e que a gente não era muito especializado nisso. E a gente parou e pensou, nós precisamos nos especializar. Como que a gente começou? Padronização. O básico
porque a gente faz uma faca, que é o molde, e o cliente vai nesse O padrão. modelo é o mesmo, É o mas você mesmo. pode mudar a cor. Você muda a cor, o recorte é o mesmo, mas você muda a cor. E a partir disso, nos últimos 3 anos, a gente viu que era possível. Só que recentemente, a gente está olhando num horizonte daqui 3, 5 anos, né? Onde a gente quer chegar? A gente quer expandir, né? Então a gente viu que a cartonagem realmente é um espaço de crescimento. Sim. Por exemplo, e por que a cartonagem aumentou? Porque o varejo mudou o hábito de consumo. Sim. Com a pandemia, a gente compra muito mais online. Sim. Não é? Sim. Então, O varejo, eu estava lendo um relatório, desculpa te cortar, existe uma feira de varejo bem famosa nos Estados Unidos, a NRF, que acontece todo janeiro, e eu já acompanho ela, porque durante muito tempo eu dei aula no MBA de varejo da FIA, e eu já acompanho ela desde 2000 e pouco. E eu estava lendo as tendências, né, do varejo da feira desse ano, e uma das tendências fala sobre isso, né, nessa reinvenção do varejo físico, isso é uma coisa antiga, já se fala disso há muito tempo, ele precisa trazer experiência. E a experiência, engraçado que ontem eu enviei um vídeo de um rapaz fazendo um unboxing de um tênis para o meu filho gosta de tênis, e que a caixa era uma experiência. Então, o produto em si, ele precisa dessa experiência para fazer a pessoa ir até o varejo. É uma conexão. Ele cria uma conexão. E aí a gente viu isso, que o varejo mudou, né? A forma como a gente consome mudou. E tudo que a gente recebe na nossa casa não vem numa embalagem. E muitos vêm em caixa. E aí a gente tem 2 perfis. A embalagem com custo competitivo, que a gente também quer entrar nesse segmento. Sim, que aí é escala. Aí a margem ela é muito pequena, a gente tem que ser muito alinhado com custo, com custo aí é produtivo. Indústria mesmo. Aí é indústria mesmo. A gente consegue ter uma capacidade de produção grande, mas é diferente, por exemplo, da Amazon. A caixa da Amazon é escala, é indústria que produz em grande quantidade. Mas você tem algumas empresas que fazem press kit. O que são os press kits? Por exemplo, elas vão lançar um evento. E aí são caixas que têm um custo competitivo também, mas não é a caixa de luxo. A gente oferece a caixa de luxo e a embalagem. É aquela caixa, às vezes, que a pessoa vai enviar para jornalistas. Exato. E aí a gente consegue, a gente viu esse novo mercado, a gente foi se especializar. A gente terminou um treinamento recentemente, há 2 semanas atrás, uma pessoa que é a referência de cartonagem no Brasil. E a gente viu que o processo produtivo, a linha de montagem, é um fator de você ser competitivo na cartonagem. Então a gente se especializou em várias coisas. Caixas, né, com papelão, né, que você consegue encapar. Caixas forradas, forração francesa, que é tecido, que isso é muito focado em casamento, as noivas adoram. Porque aí é uma outra experiência. Mas é uma caixa com valor agregado altíssimo. Porque a mão de obra é muito alta e o tecido que é usado também. E é muito personalizado. Porque aí cada recorte do berço, que é o encaixe, é personalizado. Caixas de acrílicos espelhados, dourado, prata, então é um universo muito grande. Aí esse é o mercado de luxo de cartonagem. E tem um mercado de cartonagem maior volume. Então na nossa empresa a gente consegue atender os dois e foi isso que a gente viu, porque a gente consegue complementar o mercado de luxo com o convite e esse aqui que é a empresa que quer fazer um volume de 400, 500 caixas, que a gente tem capacidade para entregar num período razoável. E, na verdade, esse do luxo não é um novo mercado para você, é uma extensão do seu mercado. Exatamente, foi isso que a gente viu. Achei como agregar valor no que a gente faz, ofertando outros produtos, porque 2 meses atrás eu não ofertava a caixa de tecido. Eu acho que esse é um ponto, né, que é importante assim, para discutir, já que a gente está falando de gestão de negócio, empreendedorismo, de estratégia, a gente está falando de atendimento ao cliente, luxo, uma série de coisas aqui. Muitas vezes a empresa, e esse eu vejo que é um dos pontos que levam muitas empresas a quebrar, é que assim, ela sempre foi boa em alguma coisa. Ótimo, que bom que você é bom naquilo, mas o mundo mudou. Eu falo que a empresa ela senta naquela posição confortável e ela fica. Exatamente. E por que ela fica, Cachico? Porque é confortável. Porque assim, sair da nossa zona de conforto demanda muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Esse treinamento que nós fizemos, né? A nossa produção, o pessoal estava esgotado, cansado, né? Aí eu ainda falei para eles, vocês não estão vendo os gestores aqui. Eu e meu irmão, a gente estava assim,
exaustos, porque não é só o processo produtivo, é tudo que tem por trás da gestão que você tem que fazer, de eficiência. E às vezes as pessoas, né, algumas empresas não percebem essa mudança do mercado e depois se surpreendem. Eu ainda ouço de empresários coisas do tipo assim, não, esse negócio de e-commerce não é para o nosso negócio. Caramba, vai chegar, pode não ter chegado ainda, mas vai chegar, com toda certeza. A gente vende bastante, eu falo de atendimento de luxo, a gente consegue vender bastante online. Aí você vai me perguntar, mas como que você consegue? Fazer luxo online. Atendimento, videochamada, passar confiança, experiência para o cliente. A minha loja, ter o porte que ela tem, passa a credibilidade para o cliente comprar, então ele fala, olha, realmente, essa loja é Quando a gente fala de serviço, né, uma das formas de você tangibilizar o serviço é exatamente a estrutura, né, a marca e tudo mais. Olha, esse caminho aqui está ótimo, mas eu quero voltar lá para o outro caminho também, porque eu acho que tem algumas coisas interessantes na sua história, porque, primeiro, essa coisa de não ter que escolher um lado, né, dá para ir dos dois lados. A gente até hoje ainda ouve dos alunos, você só dá aula, você trabalha também, né, aquelas coisas antigas, mas que ainda existem. Mas eu acho que tem uma série de coisas interessantes na sua trajetória que eu queria trazer para essa. E pegando esse gancho que você acabou de falar, de que a gente tem que estar sempre investindo, né, na empresa, vocês estão investindo em aprender coisas novas, e um pouco da sua vivência também acadêmica, né, de sempre buscar aprender coisas novas, né. Geralmente as pessoas têm infelizmente, ainda existe um certo preconceito com a mulher na gestão das empresas, né, com a mulher na pesquisa, com a história do sucessor, que não é mérito dele, é mérito da... eu vou falar de dois caminhos. Como sucessora, é sempre herdeiro. Só que assim, a empresa funcionou até uma certa época, de um jeito. Nada de chave, então assim, é muito bom você receber uma empresa, muito. Eu falo, quem tem essa oportunidade realmente faz diferença. Só que dali pra frente... É você. É você. Não, posso te falar uma coisa que você vai talvez ficar chateado com o que eu vou te falar, mas eu vou te falar. Quando eu comecei a dar aula lá na Barão, eu não a conhecia, vi você lá um dia, eu estava conversando com alguém, não me lembro, de verdade, não lembro quem que é. A pessoa falou assim, não, o marido dela tem uma empresa de convite. O marido. Né? Não é sempre esse preconceito do... é o homem que tocou o negócio. E depois, conversando com você me contou a história, né? Eu falei, não tem nada a ver, né? Não, meu marido é advogado. Então, não tem nada a ver com a história. E eu acho que de tudo isso, né, assim, você tem um ponto importante que é essa busca pelo conhecimento, né? Eu estou agora, depois de muitos anos passando pelo negócio do doutorado, eu sei como é puxado, como é difícil. Você fez isso no meio de uma transição geracional dentro da empresa e você é uma pessoa que, trabalhando, né, todos os dias com algo que te dá, né, exige tanta dedicação, mas está lá à noite dando aula, aguentando aluno, né, que às vezes a gente tem que puxar a orelha dele. Você é uma professora meio temida. Eu sou uma professora um pouco brava. Mas o Cachito, só para eu finalizar essa questão de gestora, aí sempre tem isso. Sempre vai ter. Sim, é estranho isso, né? E como docente, por exemplo, eu fui para uma área que não é muito comum ter mulheres. Sim. Finanças. Eu penso que eu acho que eu sou a única professora da Barão. Sim, de finanças, dessa área, sim. Eu nunca me incomodei. Nunca. Mas eu várias vezes entrei para dar aula numa sala que não tinha mulheres. Então, a postura que você toma, ela é determinante na hora que você pisa na sala de aula. Sim, perfeito. Só que você também aprende isso ao longo do tempo. Eu acho que por isso que o doutorado ele é tão importante, porque eu cheguei a falar isso para você. Quando você faz o doutorado, nada te derruba mais. Sim. Nada você já passa por tanta coisa que você fala, meu Deus do céu. Tanta coisa que nada te derruba. Você ganha um jogo de cintura muito grande frente a algumas situações. E você ganha um conhecimento tão grande, e eu falo que a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza nenhuma. Sim. Então, você começa a olhar pessoas que falam com muita certeza, você fala... Não, eu acho que uma das coisas que a pesquisa, né, a academia, seja no mestrado, no doutorado, nos ensina o seguinte: você não sabe nada. Não sabe nada. Mas não vem falar que você sabe, que você não sabe. Não, é por isso que eu falo, porque aí quando você vê uma pessoa falando demais,
você começa a perde a credibilidade. O meu orientador da dissertação de mestrado, infelizmente ele já faleceu, Daniel Moreira, ele falava assim, eu sentava com ele para ele me orientar, ele detonava, ele falou, você escreve mal demais, é uma porcaria, que não sei o quê. Aí depois saía para tomar o café, ele falava, não, fique tranquilo, você já é mestre. Né? Exato. Então, você entende que, assim, não adianta você ter certeza, você tem que ter perguntas, né? O que move são as perguntas. E você sabe que você falou uma coisa interessante? Muitas pessoas têm sonho de dar aula, que eu quero dar aula, coisa, e acha que, assim, eu vou entrar na sala, vou ser uma pessoa dourada, e eu sempre comento que eu tive um grande mentor nessa carreira, né, de lecionar. Eu leciono desde 2006, um grande amigo meu, o Roman, que é da área financeira, inclusive. Ele é um consultor de finanças, assim, ele trabalha com recuperação de empresas. No dia que eu comecei a dar aula, ele falou, vem cá, vou te explicar como é que é. Não faça isso, não faça aquilo, tenha essa postura, não faça... E foi uma aula, né? Eu sigo tudo que ele me orientou até hoje. Porque, às vezes, a gente se perde. Eu vejo muitos novos professores se perdendo. O cara tem conteúdo, tem didática, tem isso, mas ele se perde nas relações. O Caxi, deixa eu contar uma coisa que eu nunca contei, meus alunos não sabem. Quando eu comecei a dar aula na FAPIB, eu entrei numa sala com mais de 100 alunos. Eu era muito nova, eu devia ter, acho que, 27 anos, mais ou menos. E a hora que eu entrei na sala de aula, um professor falou assim pra mim, não fale que é a sua primeira turma. Por quê? Ele falou, porque os alunos vão perder confiança em você. Primeira pergunta que eles fizeram pra mim, professora, você é professora há muito tempo? Eu falei, bastante. E segurei. E fui até o final, porque você, quando é novo, você não sabe as situações que estão acontecendo ali. Então, você precisa dessa maturidade que vem com o tempo. Não é todo mundo que pode ser professor. Não. Exige talento, mas também exige muita dedicação. E muito amor, você sabe, né? Você deve passar pela mesma coisa que eu passo hoje. Dar aula, principalmente em graduação no Brasil, é mais por amor do que pelo dinheiro. É mais por amor. Para mim, assim, qual é a minha experiência com isso? Eu dou aula em pós-graduação desde 2011. Durante muitos anos, eu só dei aula em pós. Depois, com o negócio da pandemia, a coisa do EAD ficou muito forte, eu meio que me especializei em produção de conteúdos para EAD, e é um negócio que eu amo fazer, gosto. Esse estúdio aqui, na verdade, nasceu porque era um estúdio para eu gravar aula, né, que depois eu transformei nesse estúdio de podcast. E no ano passado, eu estava assim, gente, que saudade da aula para graduação, porque a graduação, você mexe com a vida das pessoas. Você encontra uma pessoa 2, 3, 4 anos depois, ela fala assim, nossa, professor, olha aqui minha carreira. Cachito, eu falo que é muito bom a gente ter a oportunidade de tocar a vida das pessoas, de fazer a diferença. E eu penso que o professor universitário tem essa capacidade. Sim. Eu penso que é o professor quando a gente é pequenininho lá, aí passa o ginásio, aí depois é o professor de graduação. Você muda o caminho. Eu esqueci o professor que falou pra mim, falou, Luana, você não precisa de nenhuma sessão acadêmica, nem a parte só de gestão, você pode fazer os dois, nunca mais esqueci. Então eu vejo, muito por amor, e eu também penso que é uma profissão que ela é muito boa, porque sempre vai ter demanda. Sim. Então eu pensei nisso quando eu fazia. Essa foi uma coisa muito... Eu pensei a mesma coisa. Sempre vai ter. Eu pensei assim na época, né? Eu falei, olha, qual é a profissão... O que aconteceu para eu ir para a lecionar, na verdade foi assim, eu era executivo de uma empresa, da Ambev, e teve um momento que eu estava estressadíssimo, doente. Não fui aprovada no trainee da Ambev, não tinha mas eu não fui trainee da Ambev, não. E eu estava estressadíssimo, doente, né? E falei, quero sair desse negócio, não aguento mais. O que eu gosto de fazer? Eu falei, eu gosto de dar treinamento para minha equipe. E foi por isso que eu fui para esse caminho. Mas assim, quando eu pensei nesse caminho, eu falei assim, qual é a profissão que, quanto mais velho você está, se você se mantiver, melhor você... Quando o EAD começou a crescer, eu falei, caramba, eu acho que vai mudar isso. Mas eu tenho percebido, e eu já gravo material para EAD há muito tempo, que o EAD não é que vai acabar com o professor, ele vai exigir ele exige outros talentos, outras competências. E nós estamos passando agora, mano, por um outro negócio, que é o seguinte, eu produzo conteúdo há muito tempo. Hoje, com o ChatGPT, se a escola não quiser um professor para produzir conteúdo, não precisa, ela produz. Só que, assim, tem que ter o professor, tem que ter a pessoa que
que sabe fazer. É por isso que eu senti a falta da sala de aula física. Porque é o que você falou, o aluno interage, ele conta uma história da empresa dele, ele tira uma dúvida. Cachito, e eu vou te falar mais, a gente como docente, a gente se mantém jovem. E isso se reflete lá no meu negócio. Você traz coisas novas. Eu trago, que eu falo, gente, mas o que vocês estão consumindo? Que música que vocês gostam? Meus alunos sabem que eu faço os primeiros 5, 10 minutos, eu faço um bate-papo com eles, eu falo, gente, o que está acontecendo no mundo? Quanto que está o dólar? Inflação, notícias do mundo, o que está acontecendo no cinema? Que é o tempo que os alunos chegam, né, para entrar ou do intervalo ou do primeiro horário, que eu converso com eles. O que está acontecendo? Gente, vocês leram? Me conta uma novidade. O que está acontecendo no mundo? O que vocês estão escutando? O que tem de novidade? Então, esse bate-bola mantém a gente jovem. E eu estou passando uma experiência. Isso reflete lá na minha empresa, no trabalho. Eu falo, não, a tendência vai ser isso, porque o cliente, por exemplo, ele vai consumir dessa forma, que eu falei do varejo. Sim. Não sei se você viu, saiu recentemente uma pesquisa, quais são os principais gastos dos jovens, né, da nova geração, da geração Z. Não é mais carro? Não é aplicativo de transporte, Uber, mercado, aplicativo de fast food e conveniência. Loja de conveniência. O que é o perfil desse jovem? Consumo imediato. Sim. E ele quer agilidade, instantânea. Ele quer conveniência, né? É conveniência. Tudo assim, pedir a comida em casa, né? O carro chegar para levar, é conveniência. Como que ele vai consumir, então, daqui 5, 10 anos, quando ele for casar? Que aí ele vai ser meu público. Porque aí ele é outro momento, outro ciclo da vida. Será que ele vai querer o convite digital? Que é uma procura que a gente tem muito. Aí eu preciso explicar por que naquele momento talvez não seja o melhor produto. Ou se é para ele, que a gente faz também convite digital. Atende a necessidade dele? Por que ele vai fazer comigo e não vai fazer no Canvas? Sim, ele mesmo sozinho. Ele mesmo sozinho. E você sabe que eu estou tendo uma experiência agora, assim, que está sendo reveladora para mim. Eu leciono desde 2005, mais ou menos, mas sempre em cursos de administração ou gestão. Sempre, sempre. E esse ano, pela primeira vez, eu estou lecionando num curso de jornalismo e num curso de publicidade e propaganda, lá na Barão. Gente, é outro mundo. É outro mundo. São pessoas muito mais antenadas em questões de redes sociais, em questão de design, né? Que nós lá na administração somos mais quadradinhos nesse sentido. Então, para mim, tem sido um aprendizado fantástico também nesse sentido. E aí eu queria pegar um gancho numa coisa que a gente meio que conversou sobre isso. Eu vejo, né? A gente senta ali na sala dos professores, eu fico morrendo de rir com isso. A gente está o tempo todo falando assim, nossa, mas os alunos mudaram muito. Essa geração. Aí você vai na empresa, essa geração. Eu não acredito muito nessa história de gerações, né? Porque geração sempre existiu. Sempre existiu, exatamente. Quando eu era jovem, você era jovem. Quando eu era jovem, meus pais falavam a mesma coisa de mim. Então, esse conflito sempre vai existir. Eu não acredito que essa geração seja mais ou menos preguiçosa, não é isso. É que ela cresceu digital. Eu vejo isso muito pelo meu filho. Ele jogava videogame com 4 anos de idade. Ele aprendeu a falar inglês sozinho jogando videogame. Né? Um dia nós entramos no quarto e ele estava falando inglês. Eu falei, o que você está fazendo? Eu estou jogando com os amigos meus dos Estados Unidos. Você fala inglês? E o que você vê assim, de positivo e negativo? E aí, como professor e empresário, porque tem o outro lado da empresária que também tem, né, as pessoas trabalhando. Né? O que você vê que está acontecendo? Eu não quero usar o termo geração, mas com as pessoas que estão no mercado de trabalho, o que você acha do impacto, por exemplo, tem uma discussão grande agora sobre a questão do uso do celular, das redes sociais, né, nas escolas e tudo mais. O que você vê desta transformação como professor e como empresário? Eu vejo que o ponto número 1, é a falta de comprometimento. É um grande problema. Como tudo é muito rápido, muito acessível, você começa e para muito fácil. A gente não tem estímulos que prendem a atenção do jovem. Então, por isso que o desafio do docente ele é muito maior. Você tem que ser interessante. Uma pessoa que não quer prestar atenção em você. Por quê? A concentração dele é muito menor do que era há 15 anos atrás. E por que ela é menor? Não sei se você sabe disso, mas quando a gente lê no celular, a nossa leitura, ela é de cima para baixo, né? A gente rola a tela. Quando a gente lê um livro, ela é horizontal. A concentração, ela é diferente.
Então, como a gente não tem mais o hábito de ler livros, a gente não foca mais. Então, o livro exige uma imersão. Imersão. E aonde que a gente consegue essa imersão? No esporte, na leitura, na meditação, sair do digital. Mas o digital é importante? É óbvio, é fundamental pra gente. Só que eu acho que o digital faz a gente perder o foco. Eu não sei se você trabalha o dia inteiro, mas eu trabalho o dia inteiro com o WhatsApp. Não com o WhatsApp, mas no computador, mas o WhatsApp está sempre ligado. No computador, o WhatsApp o tempo inteiro atendendo cliente. Tem dia que eu chego na minha casa com o olhar cansado, com o fundo do olho doendo, porque eu estou o tempo inteiro na tela, rolando assuntos, eu não me concentro. E às vezes você está em 3 assuntos diferentes. E você sabia que isso queima neurônio, né? Destrói neurônio. A gente fala que essa história, você tem que ser multitarefa. Não existe. Não existe. Você tem que focar. Então, o que eu vejo é esse comprometimento. E esse comprometimento é reflexo dessa agilidade, dessa instantaneidade, né? É muito instantâneo, tudo é muito rápido. Você me lembrou uma coisa agora muito interessante. Há alguns anos, a discussão não era dessa geração, era da geração anterior. E isso foi lá 2008, 2009, 2010. E eu li um livro na época que chamava The Millennial Leaders. E ela dizia o seguinte: as pessoas falam que o que marca a geração Y é a internet, o que marca a geração Y é o celular. E ela chegava à seguinte conclusão: não é nada disso, é o videogame. Por quê? E a explicação dela é fantástica. Ela falou o seguinte: esta geração foi criada pelo videogame. Grande parte dos pais estavam enfiados no trabalho, coloca o menino lá no videogame, o filho lá no videogame, e ele se vê. Não dá trabalho. O videogame, primeira coisa, você tem que prestar atenção em muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então não é um foco só. Segundo, ele te dá recompensas imediatas. Você matou o monstro, você ganha ponto. Você não matou o monstro, você não ganha ponto. Então, a recompensa é imediata. Outra coisa é o seguinte: se você é bom, você passa de fase. Não é quanto tempo você joga, que idade você tem. Se é bom, você passa de fase. Aí essa pessoa chega no mercado de trabalho e pede assim. Exatamente, nada desse jeito. Você espera para você ter progressão de carreira. Isso. E o bom, olha, eu bati minha meta. Cadê meu bônus? Não, o seu bônus vem. É só se todo mundo bater a meta junto, é o coletivo. Ela falava isso, eu falei, gente, é exatamente isso. Né? Exatamente isso. E você sabe que eu tive uma experiência agora, recentemente, alguns meses atrás, eu fui internado por causa da Covid, da dengue. E eu tive que ficar 3 dias sem celular, porque eu estava na CTI. Gente, o primeiro dia é desesperante. Depois é libertador. Abstinência. Abstinência total. E você falou uma coisa, Luana, interessante. A gente fala tanto, né, as pessoas buscando uma certa espiritualidade, mas a gente não medita, né? A gente não desliga o celular e fala assim, deixa eu pensar. Parece que a gente, o jovem principalmente, ele usa o celular como uma forma de não pensar. Não sei se você tem essa percepção também. Agora, nossa, sabe que a gente já está falando há muito tempo, né? O papo tá bom. E aí, além disso tudo, né, e eu acho que na sua experiência como professora você percebe isso, existe uma falta também de... você falou do comprometimento, mas eu vejo que existe uma falta de querer aprender coisas novas. Eu vejo isso muito no trabalho. Você, como empresária, deve ver isso também. Como que você aprende algo novo no trabalho? Você se oferece. E eu ouço muito de jovens falando assim, mas isso não está na minha descrição de cargo. Então não tem que fazer. Sabe o que eu falo muito com os nossos alunos? Eu falo assim, que vida você quer levar? A casa que você quer morar? Com que frequência você quer sair de férias? O que você quer comer? Todo mundo quer. Sim. Então você tem que não fazer... Precisa ter luxo, mas... Não precisa ter luxo, mas você quer viver com dignidade, certo? Se você quer isso, você tem que estar acima da média. E se você fizer o que você sempre fez, você vai ter sempre o mesmo resultado. A conta não fecha. E eu falo, na sala de aula tem quantos alunos? É a distribuição normal. Metade de vocês vai viver abaixo da média, a outra metade para cima. Escolha qual metade você quer ser. E isso vem da dedicação. Né? Não existe assim, qualquer coisa.
você passou pelo doutorado, eu acho que isso é uma das coisas que a academia nos ensina, né? Nada é te dado de graça, né, no doutorado. Não. Tudo é você que tem que correr atrás. Porque o seu orientador ele já fez doutorado Ele já dele. fez. Muito pelo contrário. Na hora que você pergunta alguma coisa para ele, assim, se vira aí, né? Você já devia estar com a resposta, né? Ele fala pra você, já devia me trazer a resposta. E eu vejo um certo, e aí eu vivo isso também com meu filho, porque eu converso muito com ele sobre isso, por sempre ter atuado com isso, né? Eu sempre converso com o meu filho sobre a questão da carreira, porque assim, não dá para você fugir de ter uma carreira, a não ser que você seja milionário. Né? Mas é engraçado que mesmo pessoas que às vezes ficam ricas, ou porque ganharam um prêmio, ou porque foram empreendedoras e hoje tem uma boa coisa, mas elas voltam para o trabalho, porque o trabalho dá sentido. Né? Então não dá para você falar assim, eu não quero trabalhar. Essa é uma coisa que eu tenho ouvido muito, né? Eu quero trabalhar durante 5 anos e me aposentar. Cara, você vai ver 80. Não existe. Não existe. E o que eu vejo que acontece muito com essa geração hoje é a geração TikTok, né? Na minha geração era o jogador de futebol e a modelo. Só que você tinha um perfil, né? Pra quem poderia ser modelo? Esse perfil de mulher ou esse perfil de homem? O jogador de futebol tinha esse talento, essa habilidade, certo? Era essa condição. Ou podia ser cantor sertanejo também, era uma opção. Hoje em dia, com o TikTok e o YouTube, ele é mais acessível para você ter o seu canal. E você tem a chance de você explodir. Você fica famoso por nada. Certo. Pode, isso existe mesmo. Só que, qual é a chance? Qual é a chance? Não. Aí você vai ficar esperando esse momento, porque aí depois você vai, eu vou começar com 40 anos. Ótimo, 40 anos é uma ótima idade, 50 anos é uma ótima idade. Só que você concorda que você poderia ter feito muito mais nessa jornada? Tem uma coisa mais assustadora nesse sentido que você está falando hoje, mano, que é o pessoal achando que jogar no Tigrinho é profissão. Eu vi uma pesquisa falando o seguinte, que o brasileiro ele vê o jogo de Tigrinho como uma fonte de renda e não como um lazer. Isso é seríssimo. Sério? As pessoas estão endividadas. E os influenciadores digitais ganham com isso, deveria ser crime. Porque o governo recebe tributos, mas a forma como isso é passado para a população é muito perigoso. A percepção é essa que você acabou de falar. Outro dia desses, eu estava numa turma e tem um grupo de alunos nessa turma que eles ficam apostando o tempo todo naquelas bets de futebol. E eu fui conversar com eles no intervalo, né, assim, para entender aquele negócio. Eles veem isso como uma fonte de renda. Não, olha, eu ganhei tanto esse mês, mas ele não vê o que ele perdeu. Mas aí eu falo, se você realmente quer investir nisso, em jogos de aposta, vai jogar blackjack. Porque aí realmente você tem grandes chances estatísticas, só que você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar para isso, exatamente. Tem que ser bom. E existe um filme, né, que fala sobre isso, que você vai ganhar dinheiro no blackjack, né? Mas é estatístico, então você vai ter que se dedicar. Porque aí não é um jogo igual o Tigrinho, é um jogo de azar. E a banca sempre ganha. Se a banca sempre ganha no cassino, que é físico, imagine algo que o cara desenvolveu para você perder. Exato. O Cachito, e esse movimento não é só no Brasil, tá? No Reino Unido isso é seríssimo, e vários outros países da Europa e no mundo afora, esse vício da população. O jogo é um dos vícios mais absurdos, né? É muito sério. Bom, pegando aí nessa história desta geração, também temos que ver o lado positivo. Existem as pessoas. Eu acho que é isso que, para mim, eu não gosto da fala da geração, porque é o seguinte: toda geração é a distribuição normal, como você acabou de dizer. Vai ter as pessoas que vão se destacar e as pessoas assim, que vão ficar dentro de uma palavra que às vezes parece ser ofensiva, que é mediocridade, mas não é. É a média. É a média. As pessoas vão calar. Mas a gente percebe jovens que estão se dedicando, que estão buscando, né, que eu acho que tem este outro lado também. Né? Você consegue identificar isso na empresa? Você consegue identificar isso? Consigo. Em relação à faculdade, o que eu vejo? Essa nova geração ela tem muitas vantagens, tá, Cachito? Eu vejo que eles se preocupam mais com a saúde mental deles, eles se preocupam mais com questão de saúde, de alimentação. Isso é muito positivo, então a gente precisa também valorizar isso. Só o vape, né? Só o vape, não. Aí também é terrível, né? Mas eles se preocupam mais. O equilíbrio, né? E equilíbrio. Porque a gente não tinha tanto, a gente trabalha muito, né? Viciado, em trabalho. Mas eu vejo também que quem se dedica mais vai se destacar mais nessa geração. Justamente porque a concorrência é menor. Então eu falo com meus alunos, gente, vocês estão muito mais à frente do que a minha geração, porque a minha geração, a nossa obrigação era estudar muito e trabalhar muito. Então todo mundo estava fazendo muito.
Então, para você se destacar, você tinha que fazer o muito ao cubo. Porque não Agora, dava. Agora, um pouco que você fizer, você vai se destacar. E aí, o que eu vejo na empresa? A gente tem alguns funcionários na empresa que estão com a gente há 40 anos, são os mais velhos lá. Mas eu tenho funcionários que estão há 8 anos, que já compraram casa própria. Eu tenho uma funcionária que entrou como estagiária, comprou casa própria, hoje ela é super bem na empresa. Criou o plano de carreira dela com a gente, né? E eu tenho outros funcionários que também foram crescendo. Mas eu também tenho funcionários que sentaram ali e acham que tá tudo certo. É uma questão também, que é muito importante, de ambição. Que é o que eu falei, que eu falo com os nossos alunos. Aonde você quer chegar? Ah, meu sonho é só comprar uma casa própria, tudo certo. Tá tudo certo, então você vai trabalhar a sua vida, isso. tranquilo. Ah, não, eu quero comprar uma casa própria, eu quero ter um carro legal, eu quero viajar 2 vezes por ano e eu quero comer fora 2 vezes por mês. Beleza. Então, se dedique para ter isso. Só que saiba que você vai ter que fazer mais que a média. Eu tenho um grupo de amigos de muitos anos, que a gente serviu o exército juntos, e são 80 pessoas, e tem 3 ou 4 deles que já se aposentaram. Eles ficaram no exército, foram para... E não estão trabalhando. Não estão trabalhando, foram num sítio. Tá bom, é a vida. Eu não conseguiria, mas não. Eu respeito a vida dele, a escolha dele. Você sabe que nesse livro 50 Dicas, que eu até lancei lá na Barão no ano passado, a primeira dica é o seguinte: onde você vai estar daqui a 5 anos? Eu faço essa pergunta para as pessoas, a maioria não sabe. Não sabe, não tem um plano. Então eu vou fazer ela para você. Já que você já falou que tem um plano estratégico para Eduardo Convite, você já percebi, né? Tem um posicionamento que vocês estão buscando. O posicionamento financeiro já está tudo estabelecido, onde a gente quer chegar. E a Luana como profissional, a Luana como professora, onde que ela se vê? Como professora? Como profissional em geral. Profissional em geral. Na empresa, a empresa ter um crescimento nos próximos 5 anos, que é a nossa meta, né? Em torno de 15% ao ano, que é o que a gente propiciona. É possível. A gente já teve crescimentos de 25%, 30%. É desafiador. É desafiador. Ainda mais agora que a gente tem uma grande questão de mão de obra. A gente sabe que está com falta de mão de obra no mercado e a gente tem essa discussão da geração. Será que as pessoas não querem Principalmente funções mais operacionais, né? Assim, técnicas, não operacionais, desculpa. Técnicas, né? Exato. Então, ter esse crescimento como docente. Eu adoro ser docente, então dar aula em instituições que valorizem o meu trabalho, onde eu possa fazer o meu melhor e fazer a diferença na vida dos meus alunos. Né? Então, eu penso que essa é a diferença. Eu não sou docente só na Barão, eu sou docente também em mais 2 instituições de MBA. Então, eu gosto bastante disso. Então, são experiências muito diferentes, né, Luana? São. Aula na graduação e na pós. É bem diferente, bem diferente. São públicos diferentes, as dúvidas, as angústias são diferentes. O aluno de MBA ele já é um profissional, às vezes, bem posicionado na carreira. É um bom solo, né? Ele quer resolver o problema da empresa dele amanhã, né? Exatamente. Só que eles têm uma admiração muito grande pelo professor. Sim. Eu vejo que é diferente, assim, a troca, ele confia muito no professor, porque eu não sei se é pela formação também, eu vejo que há um respeito de admiração maior. Eu acho que talvez pelos nossos estudantes serão muito novos, eles não têm a dimensão ainda do que é. Mas o MBA ele tem além de ser mais aprofundado, o conhecimento, há uma admiração maior. Você sabe que eu tive uma experiência, eu falo que foi a melhor aula que eu dei na minha vida. Eu era uma turma de MBA na FIA, de franquias. Eu entrei, quando eu estava entrando na sala, o aluno falou: professor, você estava esperando a sua aula, que eu vou resolver um problema da minha empresa na sua aula. Estava esperando a sua aula. Eu falei: tá, qual o problema da sua empresa? Me explicou, a gente tem uma franquia, né, é um MBA voltado para franqueadores, a gente tem uma franquia, ela é muito bem posicionada na nossa região, na nossa cidade, a gente está em dúvida se a gente expande para Brasil ou se a gente cria outras marcas. Eu falei: isso tudo é estratégia, você não pode contar? Ele falou: não posso contar. Eu falei: então desenha ali na lousa. O que você está falando? Aí ele desenhou. Aí eu virei para os alunos e falei assim: e aí? O que você acha que deve fazer? E eu não falei mais nada. E aí virou um estudo de casa. Virou um estudo de casa. E eu só fazia perguntas de vez em quando. Então, o MBA tem essa riqueza. Olha, você falou uma coisa, eu sempre falo, né, o professor que foi meu orientador, o Daniel, ele falava o seguinte: se você aprender uma coisa nova no dia, seu dia já valeu a pena. Você vai dormir melhor que você acordou. E você me falou uma coisa agora que eu nunca tinha percebido isso.
os alunos da graduação, não é que eles sejam mal educados, eu acho que eles não têm a percepção do que é um professor ali na frente, de tudo que você fez para chegar ali. Do que ele representa, do que né? Ele representa. Mas eu acho também que depende um pouco, Castilho, da relação que você tem com a educação. Eu sempre admirei muito meus professores, muito. E como muitos professores mudaram a minha vida, eu sempre respeitei muito. No entanto, que eu sou uma professora um pouco rígida com os alunos, porque eu acho que essa relação, ela tem que ser de respeito. Sim. Porque, assim, a gente não está lá dando aula à toa, né? A gente tem uma bagagem de conhecimento muito grande. Então, o aluno tem que saber aproveitar isso, né? E eu falo que não é só a troca do conhecimento, é de experiência, de bate-papo, é soft skills que eu falo, né? Porque não é todo dia que o aluno está bem, a gente sabe disso. Ainda mais o nosso perfil de aluno que trabalha o dia inteiro. É muito fácil a gente chegar como docente e dar a aula na lousa, a aula dada, e você não olhar para o seu aluno. Eu acho que isso é um professor que cumpre o que lhe cabe. A diferença do profissional é o profissional que olha para o aluno e fala, não, hoje não é isso. Então, pegar aquelas turmas complexas, que todos os professores, nossa, a turma é complexa. Essas são as que dá gosto de trabalhar quando você muda essa turma. Né? Você transforma. E eu sou docente de matérias bem exigentes, assim, com um nível de exigência mais alto dos alunos. Viabilidade de negócio, eu sou professora de cursos também. A gente sabe a dificuldade que as pessoas têm com matemática. Muita dificuldade. Então, assim, o ganho pequenininho que o aluno tem, assim, faz mudar o nosso dia. E a gente sabe quando a gente dá uma boa aula, né? E quando a gente transforma a vida do aluno. Por isso que eu falo, muitas vezes eu vou ensinar e eu saio quando eu aprendo. Eu tô saindo e eu tô aprendendo. Né? Não, você sabe que existe essa frase, né? Você aprende quando você ensina, mas eu já tive um momento eureka desse, assim, de um conceito que eu sempre usei profissionalmente, mas assim, eu usava sem entender ele direito. E um dia eu estava ensinando ele, gente... Você sabe que a gente só tem um conteúdo como o nosso depois que a gente ensina 3 vezes, né? Teve uma hora que eu falei, gente, agora eu entendi. Agora eu entendi. Mas é verdade. Depois de 3 vezes que você ensina um conteúdo, aí aquele conteúdo é seu, né? O conhecimento de fato ali foi adquirido. Ana, tá muito legal a conversa, mas a gente vai ter que encerrar, porque vai ficando longo e eu sei que você tem outros compromissos também. Eu sempre faço essa pergunta meio para finalizar. Você me contou toda a sua trajetória, desde aquela aluna lá que entrou com 18 anos, se formou muito nova, teve uma dúvida ali no caminho. Se você encontrasse com aquela Luana lá do início, aquela lá, que estava na dúvida, vou para o Odebrecht ou vou para o mestrado, o que você falaria? O que você falaria de diferente ou que você falaria, olha, eu vou te dar um conselho. Qual o caminho? Escolhe o que você gosta. Faça com muita dedicação e amor. Então, você falou, não tem como. Lógico, demora muito, ainda mais na área acadêmica, a gente sabe disso, né? Hoje eu tô falando depois de anos como docente, né? Mas eu com 22 anos, hoje eu tenho 38, os alunos devem estar curiosos para saber, porque eles não sabem. Mas lá com 22 anos, você tomar essa decisão, aí hoje com 38, carreira profissional estabelecida, já financeiramente estabelecida, fazer com amor o que você faz e fazer bem feito, assim, não é fazer... Mal menos. Né? Você sabe, mestrado, doutorado, a gente estuda 70, 90 horas por semana. É só isso na nossa vida, né? Então é uma dedicação muito grande. Só que é isso que vai fazer a diferença. Demora. Mais do que outras carreiras. A área docente, ela demora mais do que outras profissões. Mas depois eu penso que no longo prazo a curva ela é melhor. Sim. Você sabe que, assim, eu nunca me posicionei como mentor de carreira, eu sempre escrevi sobre isso, mais para aprender para mim do que... Aí aquilo que a gente estava falando, você às vezes aprende quando você ensina. Então, eu comecei a escrever sobre carreira para que eu pudesse, né, fazer aquilo na prática, na minha vida. E muitas pessoas vêm e falam assim, você é mentor? Não dou mentoria, não dou nada disso, não sei fazer esse negócio. Não sei nem a minha carreira, vou ensinar para os outros, né? Mas uma coisa que eu sempre descobri muito cedo foi isso, assim, qualquer carreira pode ser bem sucedida, qualquer. Tem palhaço que é bem sucedido. Agora, qual é a diferença? Quando você faz algo que você gosta e faz bem feito, porque você faz com amor, né, você é reconhecido. Na carreira de
empresário, de executivo como você tem, de empresário, tem momentos decisivos que você contou aqui que você falou assim, poxa, olha, eu tenho que fazer isso, o risco é grande, eu vou trabalhar pra caramba, mas eu tenho que fazer isso, porque isso é o certo. Cachito, a nossa empresa são 15 funcionários, fixos, e às vezes em alguns períodos de maior demanda, esporádicos, né? Temporários. São 15 famílias que dependem da gente. É muita gente, é muita responsabilidade. E eu vejo que, às vezes, o próprio corpo de funcionários não tem essa dimensão da nossa responsabilidade. Sim. E quando você falou, você contou, poxa, eu tenho uma funcionária que comprou a casa dela. Olha só, é uma geração de valor da empresa. Né? Essa é uma, que ela começou como estagiária, tá? Aí outros também, mas ela começou com 21 anos com a gente. Tá com a gente há 9, 8 anos. Então, assim, olha a possibilidade que ela teve. E ela saiu um período e voltou. Sim. Ela falou, não dá, né? Não dá, prefiro aqui. As noivas dão trabalho, mas é melhor. E aí, assim, e como professor, né, eu acho que você está também na sexta-feira, né, acho que a gente se encontra na sexta-feira à noite. Esse semestre não. Eu fui liberada, depois de mais de 10 anos eu fui liberada. Na sexta-feira, no último horário, você está lá, e aí você está cansado, eu acho que acontece a mesma coisa com você, quando você entra na sala, né, esquece, assim, né? Você esquece. Eu falo que o problema pra gente que tem dupla jornada, tripla, né, que é manhã, tarde, noite, é até a hora que você pisa na sala de aula. A hora que você pisa, você esquece. E aí eu falo assim, os alunos falam assim pra mim, professora, você tá sempre de bom humor, sempre bem disposta, o que você faz? Eu falo, gente, eu não tô. Mas eu preciso estar para vocês. Mas porque você faz algo que você gosta. E eu falo para eles, vocês não têm culpa se meu dia foi estressante, se eu tive problemas, se eu tô cansada, vocês não têm nada a ver com isso. Eu tenho que chegar aqui e dar o melhor para vocês. Então eu tenho que estar feliz, sorrindo, tenho que estar bem vestida, tenho que estar alegre para vocês, porque senão vocês não vão se interessar. E aí eles falam, professora, mais professores deveriam pensar como você. Eu falo, gente, mas eu tô falando isso como docente, mas isso serve para vocês quando vocês chegarem no trabalho. Eu acho que se o professor, né, e aí o profissional, isso que você falou é verdade, o profissional que ele vê aquilo como uma obrigação, ele está no lugar errado. Quando você contou essa história, né, da decisão lá do trainee, quando eu resolvi sair da Ambev, eu fui sair, porque eu já não estava aguentando mais e saúde. Ninguém te apoia, né? Ninguém te apoia. Minha esposa, foi a única que estava do meu lado. Minha mãe. Minha mãe e meu pai. As pessoas falam, você é louco? Você entrou nessa empresa como repositor de supermercado, você está agora como diretor comercial, você vai sair? Cara, não aguento. Não é o que eu gosto de fazer, isso é doentio. Assim. Bom, se for deixar, a gente vai conversando o resto do tempo aqui. Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho. Eu vou colocar, lógico, os contatos da Eduardo Convites aqui na descrição do vídeo, né? Mas vou deixar abrir para você falar à vontade o que você quiser falar com o pessoal. O que você quer que eu fale? O que você quiser. Da empresa? Qualquer coisa que você quiser. Bom, nossa empresa tem 73 anos, vai ser um prazer recebê-los, nem que seja para tomar um cafezinho com a gente, para conhecerem um pouquinho da experiência de luxo, que é o mercado de festas que a gente atua. É legal para os nossos alunos irem lá conhecer também, né, Cachito? Porque muitos não sabem o que eu faço. Eu falo que sou empresária, mas eu acabo não abrindo muito, porque aí muda o foco da aula, né? Mas estão todos convidados, quem for casar também, vai ser um prazer recebê-los e criar uma experiência única para você e para os seus convidados. Bom, só que tenho a te agradecer, foi fantástico. A gente, é engraçado, né? Eu estava comentando isso com uma outra pessoa. A gente se vê, acho que 2, 3 vezes por semana, mas a gente não tem tempo de conversar, né? A gente bate um papo rapidinho. Bate aquele papinho rapidinho, às vezes comenta alguma coisa de uma sala, e é muito bom conhecer as pessoas, né? Esse bate-papo, ele é um momento assim, pensa bem, quantas vezes você tira 1 hora para conversar com uma pessoa sem um celular? Sem o celular, falando de vários assuntos diferentes, né? Eu acho que o grande ganho desse... Quando eu resolvi fazer o podcast, muitas pessoas mas é difícil ter muita visualização. Eu falei, bicho, não é isso que eu estou procurando. Não é isso, não. Eu também acho. É o público certo, é o seu nicho. E as pessoas, e conhecer pessoas, né? Acho que essa é a grande vantagem. E esse é o objetivo do Somos Mais Que Um, né? A ideia do Somos Mais Que Um, eu já contei, ela começou com uma outra história, eram eventos para compartilhar conhecimento, mas, né, com a evolução da tecnologia, de tudo, a gente veio aqui para o podcast, é um podcast novo ainda, mas o objetivo é conhecer gente como a Luana,
conversar, ouvir essas histórias, porque cada história ensina para a gente coisas novas. Então, se você gostou do conteúdo, não deixe, né, de seguir a gente aqui no YouTube, nas nossas redes sociais também, e, né, eu te aguardo aqui no nosso próximo episódio, no nosso próximo bate-papo.